E aí galera, Dabi na voz. Hoje eu estou trazendo o compilado do Prota que reencarnou no corpo do marido da princesa para se tornar um grande rei. Nesse vídeo eu também vou estar trazendo o recap da parte 3. Se vocês não quiserem ver o compilado, pulem para os 20 minutos finais. Mas antes de começar o recap, eu vou estar recomendando um canal bem da hora de um mano meu, que começou a postar vídeos recentemente. Se vocês têm interesse em vídeos de boa qualidade, dá uma passada lá, e comentem que veio pelo Davi. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço a parte 4 dessa obra. A história se inicia mostrando as empregadas do Palácio Real, se apressando para levar o noivo para o casamento, e esse noivo era o protagonista. Quando ele recobrou a consciência, ele se encontrou nessa situação estranha. Por ser uma situação tão surreal, ele pensou que estava sonhando com o casamento, já que ele tinha acabado de terminar com sua namorada. Ele acreditou ainda mais nessa sua teoria quando viu a beleza da sua noiva. Ela era a garota mais linda que ele já viu. Então, mesmo isso sendo um sonho, ele mal podia esperar pela lua de mel, mas jogando um balde de água fria na sua fantasia, ele ouviu o figurante dizendo para colocar o noivo dentro do caixão para ser sepultado no matrimônio. Naturalmente ele surtou com essa situação. Ele não esperava esse plot twist. E ao ver ele surtando, as empregadas ficaram assustadas e saíram correndo enquanto gritavam que ele tinha virado um zumbi. E por ser jogado no chão, ele sentiu uma grande dor, e percebeu que isso não era um sonho, e sim a realidade. Ele estava em um isekai que se passava na época medieval. Ao mesmo tempo, as memórias do dono original do seu corpo começaram a encher sua mente. O proprietário original do seu corpo também se chama Shu Tianshu, o filho mais novo do general Shu do exército Xuanwu, e sua mãe faleceu quando ele ainda era jovem. E há rumores de que ela era a legítima esposa do general Shu, e devido a isso ele não passou por necessidades. Ao invés disso, ele foi muito favorecido, ele tinha todas as necessidades atendidas pelas criadas. Tianshu tinha um forte apoio, mas não tinha físico nem talento para as artes marciais, por isso sua madrasta Muron Jianji recusou a deixá-lo praticar artes marciais, e ele não teve escolha a não ser desistir, e acabou por passar seus dias se dedicando ao vinho e às mulheres. Mimado e controlador, intimidando todos à sua volta. Ele se tornou notório como um dos oficiais fracassados da segunda geração na capital, mas não há muito tempo, Tianshu morreu de uma doença, por razões desconhecidas, e ele reencarnou no corpo deste nobrezinho, pelas memórias do seu novo corpo. O prota percebeu que a madrasta tinha envenenado seu enteado em segredo. Essa era uma trama tão óbvia que ele não entende como ninguém desconfiou daquela bruxa. E como já não fosse ruim o suficiente reencarnar no corpo de um idiota, esse seu novo corpo era muito fraco. Parecia que ele iria jogar no Vasco em alguns dias. Enquanto o prota ficava frustrado com sua má sorte, as empregadas de antes revelou para a imperatriz que o filho mais novo do general Shu tinha voltado à vida. É claro, a madrasta do Tianshu não acreditou na tolices delas, e percebendo que tinha sido imprudentes, as empregadas se desculparam e juraram que não estavam mentindo. E para confirmar se elas estavam dizendo a verdade, a madrasta mandou sua sobrinha Shueir dar uma olhada na situação, mas antes dela partir, ela avisou sua sobrinha que seu enteado não pode ser deixado vivo. E seguindo a ordem da sua tia, Shue foi até seu primo, e vendo ela, o prota ficou preocupado, já que ela estava no 6º estágio de temperamento corporal. Se ela tentar eliminar ele não poderá fazer nada para revidar, e com uma expressão extremamente assustadora, a Shue falou que daria uma olhada no corpo dele, para ver se ele estava bem. E no momento que ela segurou seu braço, o prota sentiu uma corrente de energia indo em direção do seu cérebro. E desesperado ele tentou ativar o sistema. Ele acreditava que também tinha um hack, já que todos os outros reencarnados dos Isekais tinham o sistema. Mas só quando a corrente de energia perfurou sua mente, que o sistema foi ativado junto com a escritura dos sonhos. Ao mesmo tempo, o sistema absorveu toda a corrente de energia, e presenteou ele com a habilidade de visão raio-x, e também com a força de atração. E enquanto o prota ficava confuso em como o sistema de escritura dos sonhos funcionava, sua visão de raio-x foi ativada, e ele conseguiu ver os vasos sanguíneos, e ossos e até os meridianos da sua prima, e essas chamas ao redor do corpo dela. Era a aura única de um artista marcial. Quando mais forte a força vital, mais condensadas e exuberantes essas auras em chamas se tornam. É claro, a Shue ficou surpresa ao ver que ele tinha sobrevivido, mas mesmo seu primeiro plano dando errado, ela ainda tinha um plano B. Então, colocando sua estratégia em ação, ela fez ele cair em cima dela, e não deixou ele se mover. E nisso o prota acabou pegando em algo macio, e só foi perceber o que era, quando ele ouviu a voz dela. E naquele momento ele entendeu o plano da pequena cobra, mas já era tarde demais, por causa da gritaria da Shue. A sua madrasta entrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo, e atuando muito bem, a Shue falou que só queria checar o corpo do jovem mestre para ver se ela estava bem,
mas do nada ele tentou se aproveitar dela. E ouvindo isso, os figurantes acabaram acreditando nela, já que o Tianshu é um mulherengo. É claro, eles não esperavam que ele teria a audácia de fazer tal coisa com sua própria prima no dia do seu casamento com a princesa. E como a reputação da família real não poderia ser manchada, a rainha decidiu punir seu genro severamente. A reputação do proprietário original do corpo era horrível. Devido a isso, não havia o que o Prota podia falar para sair desta situação. A única coisa que ele poderia fazer era manter a calma e pensar em uma forma para se salvar. Mas para piorar a situação, sua madrasta se desculpou com a rainha pela blasfêmia do seu enteado e disse que mesmo que a majestade haja de forma imparcial, ela não terá nem a menor queixa. E sem um pingo de hesitação, a rainha mandou os guardas executarem seu genro. E nos seus últimos segundos de vida, o Prota pediu para o sistema ativar sua sacada da sorte. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou ele pela habilidade de desenhar acupuntura de reversão de vida e morte. É claro, o Prota não gostou desta habilidade. Pelo nome, ele pensou que seria algo inútil, mas ao ver que a princesa ainda tinha um ki extremamente fraco, ele percebeu que ela ainda não estava morta, e devido a isso ele teve uma ideia, e falou para a rainha que ele podia reviver a princesa. Basta ela dar algumas agulhas, que ele usará sua habilidade única de acupuntura nos pontos críticos dos meridianos da princesa para ela ser reanimada. Naturalmente o médico imperial não acreditou nele, ele tem praticado durante décadas, e nunca ouviu falar deste absurdo. O coração da princesa já parou, então não tem como ela ser revivida, não existe um método de tratamento tão ridículo, e discordando do velho. O Prota disse que essa é uma habilidade que ele aprendeu com uma antiga escritura que pode reverter a vida e a morte, mas essa mentira não funcionou no velho, e os dois começaram a discutir entre si, e interrompendo eles, a rainha mandou eles calarem a boca, e disse que não importa se seu genro diz a verdade ou não, ela dará apenas uma chance para ele. Se ele puder realmente reviver a princesa, ela vai considerar o casamento dele com sua filha como uma verdadeira ocasião de alegria. Mas se ele falhar, ela o castigará com todos os métodos de tortura conhecidos pelo homem, simplificando salvar sua noiva e viver, ou falhar e perecer. Ele não tinha outra escolha. Depois, ao anoitecer, nós vemos o Prota dizendo para sua sogra que ele precisaria despir a princesa para ele aplicar as agulhas. E após aceitar que ele fizesse isso, ela deixou ele tratando sua filha e foi esperar do lado de fora. Ao ver a perspicaz dela em perceber que ele se concentraria melhor se ela não tivesse presente, o Prota ficou admirado. Após se preparar para começar o tratamento, ele ficou fascinado com a beleza da sua noiva, e iniciou os primeiros estágios do tratamento. Assim, uma hora depois, nós vemos o médico imperial dizendo que aquele canalha é um infame mulherengo. Por isso ele acredita que aquele pirralho não esteja tratando a princesa, mas sim difamando ela. Não era só ele que pensava assim. A Shué e a madrasta também pensavam a mesma coisa. Elas acreditam que não precisariam fazer nada, a rainha cuidaria dele quando essa farsa acabar. Assim, alguns minutos depois, quando Prota finalmente saiu do quarto, ele revelou que ressuscitou a princesa. É claro, as duas ficaram chocadas com essa notícia, e sem perder tempo todos eles entraram para ver se ele estava falando a verdade. Quando o médico imperial checou o pulso da princesa, ele negou a revelação do Prota, dizendo que o mulherengo não só falhou em reanimar a princesa, como também contaminou o cadáver. Ao ouvir isso, os figurantes começaram a implorar para a rainha executar o Tianshu, mas ignorando os médicos charlatões, o Prota tirou a agulha da testa da sua noiva, e no momento seguinte, ela acabou cuspindo sangue e voltando a respirar. Ao ver sua querida filha voltando à vida, a rainha ficou extremamente feliz, e o médico imperial ficou chocado ao perceber que aquele pirralho estava falando a verdade. Ao mesmo tempo, Prota explicou para a rainha que o veneno no corpo da princesa ainda não foi totalmente limpo, por isso ele usou uma agulha para selar o corredor da alma dela, permitindo que o veneno fosse forçado a sair lentamente. Ela deve acordar em 3 dias. E após explicar isso, ele chamou o médico de charlatão desprezível, já que o velho não só diagnosticou mal a causa da morte da princesa, como nem mesmo percebeu que ela havia recuperado a consciência, e quase a impediu de ser salva. Ao ouvir a explicação do seu genro, a rainha falou que cuidaria disso depois. Agora o mais importante era a ressurreição da sua filha. E como ela tinha prometido, ela não anulou a identidade de príncipe consorte do Tianshu, e deu sua bênção para a finalização das cerimônias de casamento deles. Entretanto, dado que os recém-casados ainda não chegaram à idade adulta, ela adiará os ritos matrimoniais finais por 3 anos, e seu genro agora viverá com a princesa no palácio. Enquanto ouvia tudo isso, a Shué ficou extremamente irritada. Ela não queria aceitar que aquele mulherengo tinha sido capaz de reanimar a princesa, e diferente dela que estava perdendo tempo ficando irritada, a sua tia já tinha pensado no próximo plano.
e implorou para a rainha permitir que seus criados sigam seu enteado, e atendam todas as necessidades dele, já que se ele ficasse sozinho, ele daria muita dor de cabeça para sua majestade e também para a princesa. É claro, Prota sabia que sua madrasta está realmente tentando todos os meios e maneiras de dar um fim nele, e por mais que ela esteja em um dilema, ele acredita que agora que ele é oficialmente o príncipe consorte, a imperatriz vai o proteger. Então ela naturalmente rejeitaria o pedido daquela bruxa, mas diferente do que ele esperava, a rainha aprovou o pedido dela. A partir deste momento, Tianshu percebeu que não tinha permissão para viver, e por todos estarem contra ele, o Prota decidiu confiar em si mesmo, e sobreviver sem se importar com os métodos que ele terá que usar. Depois, quando os figurantes foram dispensados pela rainha, o Prota explicou para ela que ainda não tinha terminado de curar a princesa, ela ainda está em perigo. Porém, desde que ele possa continuar com o tratamento de acupuntura, a princesa será completamente curada. Mas como ele fez o tratamento há pouco tempo, ele vai ter que esperar até amanhã para recuperar a energia e continuar com o tratamento, já que atualmente sua mente está vazia, e ele se sente fraco. Com sua condição atual, ele nem terá força para segurar uma agulha. Galera, como vocês devem ter percebido, o Prota tinha deixado uma das partes mais importantes do tratamento de fora para ganhar mais tempo, já que a princesa é a sua única esperança de sobrevivência. Como a rainha queria que sua filha fosse curada mais rápido possível, ela mandou a Xue levar o Tianshu para receber o melhor tratamento possível. E seguindo a ordem da sua majestade, a Xue levou um médico imperial para dar uma olhada na condição dele, e o médico revelou que o príncipe consorte tinha perdido muito sangue, e seus órgãos estão falhando, por isso ele acha que o Tianshu morrerá em breve. E nenhum tratamento ordinário funcionará. A única pessoa que pode ser capaz de curar o jovem mestre só voltará de viagem depois de alguns meses, então o máximo que eles podem fazer é encontrar alguém que possa substituir sua força espiritual. Porque assim ele poderá viver por mais alguns dias, mas é claro, a rainha sabia que alguém que possa fazer isso é muito raro, então seria difícil encontrar alguém assim. Depois, quando ela foi embora, o Prota pediu para o sistema fazer check-up. E nisso o sistema escaneou o corpo dele, e revelou que seu corpo está em um estado enfraquecido, e o tempo de vida estimado dele é de 7 dias. Naturalmente, Tianshu entrou em desespero ao descobrir que só tinha uma semana de vida. Mas para salvar sua pele, o sistema revelou que tinha 4 métodos para ele prolongar a vida, mas ele precisará trocar 5 dias de vida por uma chance de obter tais métodos, e como ele não tinha outra opção, ele escolheu gastar 5 dias de vida para ter uma chance de sobreviver, mas após um erro da parte do sistema, o Prota teve que usar todos seus 7 dias de vida restantes, e no momento seguinte apareceu 4 opções para ele escolher. Opção A, para mudar seu destino. Ele deve perder sua sanidade e ser castrado para andar no caminho de Buda. Opção B, ele tem que ganhar 10 bilhões de moedas e viver por 1000 anos. Opção C, ele tem que se esforçar para ser um fracote, e desistir de tudo, e abandonar o sistema. Opção D, lute para ser um rei, trabalhe duro, sonhe alto, e eventualmente se torne um deus. É claro, Prota escolheu a opção D. E devido a isso ele só ficou com 12 horas de vida restantes. Mas antes dele ficar desesperado, o sistema transferiu a consciência dele para o domínio dos sonhos, e explicou como funciona a habilidade dele, simplificando tudo o que ele precisa fazer para se tornar um grande rei, e sonhar para aumentar seu cultivo. O sistema também explicou que nesse Isekai, indivíduos que possuem sementes espirituais são extremamente raros e podem cultivar em níveis extremos. A maestria de espírito é dividida em vários níveis, chamados de grão-mestre espiritual, mestre espiritual, veterano, praticante, homem comum, cada nível de maestria, e dividido em 9 subníveis, e para o anfitrião ascender por primeiro nível de praticante espiritual, e expandir sua expectativa de vida por 1 ano, ele precisa acumular 100 pontos de força espiritual. Ao descobrir que só teria que dormir para ficar mais forte, o Prota ficou animado e jurou se vingar contra sua madrasta. Depois, quando o príncipe consorte estava cultivando no domínio dos sonhos, Xue entrou no quarto e foi em sua direção. Ao mesmo tempo, o sistema detectou uma forte intenção assassina vindo dela, e recomendou que o anfitrião saísse do domínio dos sonhos, e seguindo a recomendação do sistema, o Prota se levantou reclamando por ela ter atrapalhado seu sono. Mas ao ver o belo par de Sugoi Dekai na sua frente, ele acabou esquecendo o que estava dizendo, e após alguns segundos apreciando aquela visão maravilhosa, ele pediu para sua prima deixar ele sozinho, mas ela não quis ouvir seu pedido, e ele teve que pensar em um jeito para se livrar dela, para poder cultivar no domínio dos sonhos, e a melhor solução que ele chegou, foi pedir para ela ir até a sua residência pegar suas coisas, e trazer aqui o Will e a Donjil para cuidar dele, mas após dizer isso, ele ouviu algo que não esperava. A Shueia revelou que sua madrasta vendeu elas para o mercador, como punição por elas não terem cuidado bem dele.
Essa notícia deixou o Prota chocado. Suas adoráveis gêmeas agora estavam nas mãos de outro. De acordo com as memórias originais desse seu novo corpo, haviam 2 gêmeas que eram suas serventes. Elas têm servido e sido fiel ao jovem mestre mulherengo por 5 anos. Sua única posse preciosa neste Isekai foi vendida. Devido a isso, ele não conseguiu conter sua intenção assassina e mandou sua prima comprar as gêmeas de volta, mas ela recusou seu pedido, dizendo que ele morrerá em breve. Então ele não precisa de outra pessoa além dela para cuidar dele. Ao ver ela subestimando seu status atual, o Prota ficou irritado e perguntou se ela podia aguentar as consequências. Ela vai ter que esquentar sua cama no lugar das suas empregadas. Naturalmente ela ficou irritada com o comentário moral dele, mas ignorando sua raiva, o príncipe consorte jogou ela na cama e falou que ela não tinha motivo para ficar brava. A rainha tinha enviado ela para cuidar dele. Então, como sua servente, ela deve cuidar de todas as suas necessidades. E após dizer isso, ele usou sua visão de raio-x e viu tudo sobre ela claramente. O motivo dele estar tão confiante para tratar ela assim era porque ela não podia bater nele, já que se ela fizesse uma ferida grave nele, ele não conseguiria salvar a princesa, e ela receberia a ira da rainha. Por isso mesmo, ela perdendo a paciência depois de tomar um tapa na parte traseira, ela não podia fazer nada. Ela teve que usar toda a sua força de vontade para não mandar ele para o inferno, já que sua prioridade era realizar a missão da sua tia a todo custo. A única coisa que podia confortar ela era que ele só tem 1 semana de vida, então até lá, ela vai aguentar essa humilhação. E para não acabar o eliminando, ela decidiu ir na mansão pegar as coisas que ele pediu. Com seu plano dando certo, o príncipe consorte percebeu que levaria mais ou menos 2 horas para sua prima voltar. Então, sem perder mais tempo, ele decidiu ascender para o praticante espiritual antes dela voltar. Seu objetivo é acumular 100 pontos de força espiritual no seu núcleo. Enquanto o Prota cultivava, a Shueira estava informando sua tia que o doutor tinha confirmado que desde que nada fora do normal aconteça, Tianshu não viverá por mais de 1 semana. Ao ouvir isso, a Jianji explica que planejou esse casamento entre seu enteado e a princesa para ascender sua família à nobreza. Mesmo que tenha acontecido um pequeno acidente, aquele lixo só tem mais uns dias para viver, então a missão da sua sobrinha é garantir que ele não irá fugir. Ao ouvir isso, a Shueira revelou para sua tia que o Shu Tianshu quer as gêmeas de volta para aquecer sua cama. Ao ouvir que ele continuava tendo pensamentos sujos mesmo estando perto da morte, ela ficou preocupada com aquele lixo dando em cima da sua sobrinha, mas envergonhada em revelar sua humilhação, a Shueira negou a teoria da sua tia. E no final elas decidiram que Shueira aguentaria ele por mais alguns dias, para depois executá-lo pessoalmente. Voltando para o Prota, nós vemos ele reunindo toda a energia no seu núcleo espiritual, e finalmente conseguindo ascender para o praticante espiritual, e também estendendo sua vida por 1 ano. Ele só precisou de meio-dia para conseguir cumprir seu objetivo. Com sua vida estendida por 1 ano, agora ele só precisa continuar cultivando com calma para ficar mais forte e aumentar ainda mais sua expectativa de vida. E como ele se tornou um praticante espiritual, agora ele pode usar sua habilidade de ilusões para se proteger, então se ela tentar fazer algo contra ele novamente, ele vai usar sua habilidade para fazer ela ficar em suas mãos, mas ao perceber que sua habilidade criava ilusões e não hipnose, ele ficou decepcionado por não poder realizar a fantasia que ele acabou de ter. E ainda mais ao lembrar que a Shueira é uma artista marcial no 6º nível do temperamento corporal, então seria impossível para ele derrotar ela. A única coisa que ele poderia fazer era aumentar seu cultivo, mas para estragar sua felicidade. O sistema explicou que para ele recarregar seus meridianos, ele vai precisar abrir os 720 pontos de acupuntura no corpo dele. Simplificando, o sistema queria que ele estabelecesse uma fundação forte antes de aumentar o cultivo. Assim, 1 hora depois, o Prota só conseguiu abrir um ponto de acupuntura. Baseado na sua velocidade atual, ele precisaria de mais ou menos 3 anos para abrir todos os seus meridianos. Então, para eliminar a Shueira, ele precisaria de ajuda. E enquanto pensava no que fazer, a sua prima entrou no quarto e entregou as coisas que ele pediu, mas o problema era que ela só tinha trazido roupas e nada de dinheiro. A desculpa dela por não ter trazido dinheiro era porque ele não viveria por muito tempo. É claro, ele não acreditou na mentira dela, e usou sua visão de raio-x, e viu sua linda Jade escondida no Sugoi Dekai dela. Então, irritado, ele disse que não precisa de dinheiro, mas ele pegará seu item raro de volta. E antes dela entender o que estava acontecendo, o príncipe consorte pegou a Jade de volta. E vendo isso, ela não conseguiu entender como ele descobriu que ela tinha roubado a Jade. Seu plano era dar isso de presente para sua tia. Ao mesmo tempo, ela teve um flashback onde sua tia dizia para ela não levar o dinheiro para o Tianshu, já que Tiamin voltará no mês que vem, e ele precisará de milhares de ouro todos os anos para sua cultivação. Atualmente ele está no reino do veterano espiritual. A Jianji também explica que quando Tianshu falecer, ela vai finalizar o casamento da Shueira. É claro, a pessoa em questão gostou dessa notícia. Voltando para o presente, o Prota decidiu não provocar demais a sua prima.
ou ela poderia perder a paciência e tentar eliminar ele. Depois na capital Qin, o comerciante Boca Grande interrompeu o encontro do prota com a Shueir, perguntando se ele precisava de alguma coisa, e o príncipe consorte falou que gostaria de saber quem foi o comerciante que comprou as suas empregadas gêmeas. E o Boca Grande explicou que elas estão sendo leiloadas no pavilhão Min agora mesmo. Após ouvir isso, o prota pediu para o comerciante guiar ele até o pavilhão. Um pouco mais tarde nós vemos as gêmeas sendo leiloadas, mas por elas terem servido Tianshu por 5 anos, os jovens mestres não estavam satisfeitos com as duas, já que na cabeça deles, elas provavelmente foram infectadas por aquele idiota. Mais diferente do que eles imaginavam, o anfitrião revelou que o príncipe consorte é impotente, e elas ainda não tinham perdido suas primeira vez, e como a reputação do pavilhão Min era excelente, eles acreditaram na palavra do anfitrião. E aproveitou para debochar do Shu Tianshu. É claro, o prota não ficou feliz em ouvir as pessoas chamando ele de broxa. Ao mesmo tempo, os lances pelas gêmeas começaram com 3.000 moedas de prata, e foram aumentando rapidamente. Todos os jovens mestres queriam aproveitar aquilo que nem mesmo o príncipe consorte conseguiu aproveitar. Vendo o lance passando das 4.000 moedas, a Shueir ficou animada, já que a Jade valia no máximo 3.500 moedas de prata. Então não tinha como ele recuperar as gêmeas, e diferente do que ela esperava, o prota estava frustrado, por eles estarem menosprezando ele ao começar o lance com um preço tão baixo, já que ele comprou elas por 6.000 moedas de prata. E mesmo não gostando dos mimadinhos estando de olho no que é dele, o príncipe consorte sabia que a situação não era boa, mas ele ainda tinha um plano para recuperar as gêmeas. Mas para piorar sua situação, a chefe do pavilhão florido, que era o mais famoso do distrito da Luz Vermelha, ofereceu mais de 4.000 moedas de prata, e enquanto ficavam surpresos com a presença dela, os jovens mestres explicaram que Xanguaninha é uma mulher muito inteligente e talentosa que nasceu neste tipo de lugar, e mesmo que ela nunca tenha sido uma cortesã, ela é a mais qualificada para ensinar as gêmeas. Ela poderia triplicar o valor delas em alguns meses. É claro, o prota não ficaria parado vendo isso acontecer. Por causa disso ele entrou nessa brincadeira também. E ao ver seu mestre, as gêmeas ficaram extremamente felizes, mas destruindo a felicidade delas, o anfitrião falou que o príncipe consorte não poderia usar sua posição real para pegar as duas de volta. Só o dinheiro é importante nesse pavilhão, ou algo com um valor apropriado. E para surpresa de todos, Tianshu usou a Shueir como moeda de troca. Naturalmente ela não aceitou isso, mas sem se importar com a vontade dela. Ele disse que qualquer um que tentar tocar nas suas garotas será seu inimigo. E mesmo a Shueir querendo ensinar uma lição para ele, ela teve que se conter. Enquanto a plateia ficava surpresa com esse novo plot twist, a Xanguaninha desistiu das gêmeas. Ela não queria ofender o príncipe consorte da família real, e devido à desistência dela, os jovens mestres também decidiram se retirar. Tudo isso fazia parte do plano do prota. Ele precisa que esses caras sintam medo do dono original desse corpo para poder se livrar do máximo de adversários possível, mas ele ainda precisava lidar com o pagamento. E ao ver o filho do ministro oferecendo 5.000 moedas de prata, ele teve uma ideia. Seu novo plano era usar esse nobrezinho para lidar com o dinheiro. Então, colocando seu plano em prática, ele começou a debochar do Xuanchen, e fez ele aceitar uma aposta para ver quem era o mulherengo número 1 da capital. E como todo tipo de público, os jovens mestres ficaram animados com esse novo entretenimento. A forma de aposta que o Xuanchen recomendou era para ver quem escrevia o melhor poema, mas é claro, o prota debochou desse método, dizendo que poesia são coisas de nerds. Isso não tem nada a ver com os mulherengos. É claro, o Xuanchen não queria esse título. Ele só queria ganhar do lixo na sua frente. Diferente do que todo mundo estava esperando, o prota revelou que só tem uma habilidade. Ele só precisa dar uma olhada em qualquer mina para deduzir suas 3 medidas, e é essa habilidade que ele queria usar no jogo da aposta. Ao ouvir isso, Xuanchen aceitou facilmente seus termos, já que ele tem essa mesma habilidade desde que tinha 8 anos. Mas antes de começar o jogo, o Xuanchen adicionou outras 2 condições. Primeiro, se o príncipe consorte ganhar, todo o seu dinheiro vai para ele, mas se o Shu Tianshu perder, toda vez que o príncipe o ver, ele vai ter que agir como sua empregada. E para deixar a disputa ainda mais interessante, a Xanguaninha deixou eles usarem 4 garotas do seu pavilhão nessa competição, e foi assim que começou a disputa para ver quem era o maior mulherengo da capital. Desde o início o jogo começou com tudo, os dois lados estavam acertando todas as medidas, mas devido à sua habilidade de raio-x, o príncipe consorte notou que a senhorita de verde estava usando almofadas para aumentar seu par de Sugoi Dekai, e por ter descoberto isso, ele ganhou a competição, e nessa pequena brincadeira ele acabou ganhando 10.000 moedas de prata, e em seguida subiu o lance pelas gêmeas para 6.000, e como o Xuanchen não tinha mais dinheiro, ele não podia continuar com os lances, e teve que se retirar também. E vendo a forma que o príncipe consorte recuperou as gêmeas, a Xanguaninha achou ele interessante.
Depois de terminar toda a burocracia, ele ficou animado por finalmente poder voltar para o palácio junto com suas servas. Mas de repente o Xuan Shen atacou ele por trás, e mesmo sendo pego desprevenido, o prota conseguiu desviar, e as gêmeas mandaram o riquinho voando para longe com um chute, e se sentindo humilhado, ele ordenou que seus subordinados atacassem as empregadas. Mas elas deram uma surra neles com a maior facilidade. Para a infelicidade do mimadinho, as gêmeas juntas têm a mesma força que a Xué. Como o riquinho não podia derrotar elas, ele chamou o príncipe consorte por X1. Inicialmente o prota não ia aceitar, mas quando seu adversário colocou dinheiro na parada, ele mudou de ideia rapidamente. Naturalmente as empregadas ficaram preocupadas com ele, já que ele não tinha treinamento em artes marciais. E apesar do Xuan Shen não estar no estágio de temperamento corporal, ele continua sendo um cultivador diferente do seu mestre. Um dos motivos do prota ter aceitado esse duelo foi porque ele queria testar sua atual força, mas diferente dele que estava confiante, os figurantes tinham certeza que ele perderia. É claro, Xuan Shen também pensava isso, mas para sua surpresa, no início o príncipe desviou facilmente de todos os seus ataques, mas após alguns segundos, ele parou de se mexer, e foi cortado pela sua espada, e o Xuan Shen ficou chocado com esse acontecimento. Ele sabia que seu adversário seria derrotado facilmente, então se o Shu Tianshu admitisse a derrota, ele deixaria o príncipe consorte ir embora. Ele apenas queria derrotar seu adversário, então ele não teria perdido para qualquer um. Mas superando os sentimentos de culpa, ele começou a ficar com medo das coisas estranhas que estavam acontecendo. O bizarro foi que o Tianshu apareceu na sua frente sem nenhum arranhão, e mesmo estando confuso, ele percebeu que seu adversário tinha usado algum tipo de hipnose assustadora, mas ele acabou percebendo isso tarde demais. Devido a isso ele acabou admitindo a derrota em um estado apavorado. É claro, na visão dos figurantes, Xuan Shen apenas balançou sua espada algumas vezes, e de repente desistiu de medo. E com sua vitória o prota lembrou seu adversário de enviar 5.000 moedas de pratas para o palácio da sua noiva. E vendo essa cena bizarra, a Xueer ficou sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ao mesmo tempo um soldado apareceu, e disse que a rainha solicitou o retorno do príncipe consorte para o palácio imediatamente para fazer o tratamento da princesa. Depois dessa grande vitória, Tianshu estava voltando para casa com suas duas gêmeas favoritas, e vendo ele partindo, a Shanguanian percebeu que o príncipe atual era completamente diferente de antes. Depois, ao voltar para o palácio, a rainha notou com apenas um olhar que ele tinha achado um jeito de se curar, e ficando surpreso com isso, ele explicou que será necessário mais alguns dias para se recuperar completamente. E após essa explicação, ele iniciou novamente o tratamento da sua noiva. Ao analisar o cultivo dela, ele percebeu que ela tinha atingido o 6º estágio do temperamento corporal, e este raio de luz púrpura era sua força espiritual, para ela condensar um fio de força espiritual mesmo em uma condição tão fraca, e sem cultivar anteriormente, mostra que ela tem um grande talento. O prota conseguiu continuar vivo por causa da princesa, por isso ele sabia que tinha que garantir que nada desse errado nesse tratamento. E se eles vão se tornar marido e mulher, tudo dependerá do destino deles. Usando o único fio de força espiritual da sua noiva, ele começou a limpar os meridianos dela, e a força espiritual da princesa retornou para o subconsciente dela. E como o veneno que estava nela tinha sido expelido, alguns minutos depois a princesa abriu os olhos. Mano, o autor caprichou para desenhar essa cena. Vendo sua noiva confusa, Tianshu se apresentou para ela. Ele sabia que precisaria dar à princesa a impressão que ele é um marido cuidadoso e devoto, para assim poder sobreviver, mas para infelicidade do prota, ela já conhecia a fama dele, um jovem mestre desprezível, tirânico e trapaceiro. Por causa dessa fama, ela se imaginou dando um socão na barriga do mulherengo. E notando tardiamente sua roupa, ela ficou envergonhada e mandou ele sumir da sua frente. Ao ouvir a voz da sua filha Rushin, a rainha entrou no quarto animada e abraçou ela, e perguntou por que ela tinha tentado se envenenar, e a princesa explicou que ela não fez isso, foi aquela servente Hongyan. Ela comeu alguns dos seus bolos e foi envenenada. Ao ouvir essa revelação, a rainha ficou com sangue nos olhos, e jurou investigar toda essa situação para sua filha ter sua vingança, e aproveitando o humor da sua mãe, a Rushin pediu para ela se livrar do Tianshu também, e devido à confusão da sua filha, a rainha explicou toda a situação para ela. A melhor solução que a princesa encontrou para sair desse casamento era se livrar ela mesma do seu marido, mas ela acabou sendo interrompida pela sua mãe. E vendo sua filha frustrada, a rainha pediu para o príncipe consorte deixar o quarto, e em seguida explicou para Rushin que ela não tem uma alta opinião sobre o Tianshu também. No entanto, graças a ele, ela foi ressuscitada, e o príncipe dos bárbaros e os outros príncipes irão parar de tentar casar com ela, e mesmo entendendo sua mãe, a princesa ainda assim se recusava a se casar com ele. Não tem como ela viver com um cara que ela despreza até a morte. E enquanto a rainha confortava sua filha, o prota ficou do lado de fora ouvindo tudo, e se sentindo desanimado.
com o fato do dono original do seu novo corpo ser desprezado por todo mundo. Mas para interromper seu momento triste, um mensageiro informou que o príncipe dos bárbaros quer visitar a princesa. E como a sua filha Rushin não queria se encontrar com ele, a imperatriz ordenou que seu genro cuidasse desse assunto da melhor maneira possível, e nisso Prota notou que se ele for incapaz de resolver esse problema, ele iria perder seu último passe seguro, e baseado na sua força atual, ele irá sofrer uma morte horrível no momento que ele perder a proteção da família real. Por isso ele decidiu dar seu melhor para lidar com o príncipe de Beizou. Assim, fora do castelo, o Tianshu viu um emissário do reino dos bárbaros fazendo um grande escândalo, e por causa da falta de classe dele, o Prota debochou da cara do figurante. Naturalmente o emissário se sentiu ofendido com o insulto, e tentou atacar o futuro rei, mas foi parado pelos guardas, e por não poder atacar o príncipe consorte, o bárbaro começou a insultar ele, chamando ele de lixo número 1 do mundo. Até algumas das servas do palácio pensavam a mesma coisa, elas não entendiam como a princesa acabou se casando com uma pessoa tão desprezível. E para piorar a situação, o príncipe Agao Bui cansou de esperar seu subordinado lidar com o gigolô, e decidiu ele mesmo resolver o problema, já que ele estava confiante na sua força. Então, com uma aura ameaçadora, ele ordenou que o príncipe consorte saísse da sua frente imediatamente para ele poder ver a princesa. É claro, não tinha como Prota aceitar fazer papel de corno manso, a princesa é sua esposa, por isso ele negou deixar o talarico se encontrar com sua mulher, e isso fez o Bui ficar extremamente irritado, mas mesmo sentindo a aura aterrorizante dele, que estava no mesmo nível que sua prima, o Prota não recuou. Vendo o lobo assustador na sua frente, ele confirmou que os rumores que a rainha de Beizou tem a habilidade de domar demônios e bestas eram verdadeiros. É dito que este lobo com chifres pode matar 100 cavalos de guerra facilmente, e sua mordida pode matar um especialista do temperamento corporal. Então seria difícil para ele derrotar essa maldita besta. E percebendo a preocupação dele pelo lobo, o príncipe de Beizou não perdeu a chance de menosprezar o Tianshu. E aproveitando a situação, a Muronchue tentou atiçar o Prota a enfrentar o talarico, mas é claro, o futuro rei percebeu o que ela estava tentando fazer, e enquanto ignorava ela, ele viu Agao Bui agindo de uma forma arrogante, e indo em direção do palácio, e mesmo os guardas tentando parar ele, o talarico liberou sua aura, e fez o soldado ficar paralisado de medo. Mas antes dele entrar no palácio, o Tianshu interrompeu ele dizendo que o reino de Beizou era mesmo um país de bárbaros, já que eles não tinham o básico em cortesia, e devido ao insulto dele, o emissário ficou irritado e tentou sacar sua espada, mas foi parado pelo seu mestre, e em seguida o afeminado perguntou o que ele queria dizer com isso, e o Tianshu falou que encontrar a princesa sem primeiro pedir uma audiência, e também sem trazer um presente, é algo que só um bárbaro faria. Ao ouvir isso, o talarico aceitou que tinha falhado em não considerar isso, e aproveitando isso Prota tentou mandar eles embora. Mas para atrapalhar seu plano, o emissário babou o ovo do seu mestre, dizendo que ele é o melhor presente para a princesa, e essa fala sua fez o talarico ficar irritado, já que o Tianshu usou isso para zoar com sua cara. Então, sem mais paciência, o príncipe Bui falou que mesmo não tendo convite real ou presentes, ele vai encontrar com a princesa, e ninguém poderia impedir ele. E vendo que ele não recuaria tão fácil, o Tianshu disse que mesmo se ele fosse morto, o talarico não irá ganhar o coração da princesa, e fingindo ajudar seu rival do amor, o futuro rei revelou que a princesa ama a poesia mais que tudo. Se ele realmente for um cavaleiro, ele vai aceitar seu duelo, e eles iriam escrever 3 poemas cada um, e a princesa será a juíza, e aquele que a poesia falhar em agradar ela, irá automaticamente sair fora, nunca mais vai paquerar a princesa de novo. Ao ouvir isso, os figurantes ficaram surpresos, já que tirando o talento musical, o príncipe consorte nunca nem mesmo leu um livro antes. No máximo ele apenas desenhou algumas tartarugas, então não tinha como ele duelar usando poesia. Ele estará apenas trazendo desgraça para o reino do Oeste Kim, e também para a princesa. Achando tudo isso engraçado, o Agao Bui falou que ele não é apenas um guerreiro que sabe como lutar e matar, ele vem lendo poesia desde que ele era um garotinho. Então alguém sem talento como o príncipe consorte não seria páreo para competir com ele. E ao invés de se sentir ofendido com isso, o Prota falou de uma forma debochada que iria deixar o método da competição para o talarico, já que ele não queria ser acusado de fazer bullying. E não tendo motivo para recusar, o Agao Bui aceitou sua condição. Ao mesmo tempo, a Shueir ficou feliz em imaginar ele sendo humilhado. Para o primeiro poema, o talarico escolheu escrever sobre as planícies de Beizou. Ao ouvir isso, o príncipe consorte ficou confiante. Ele irá deixar o talarico experimentar o poder total de 5.000 anos de cultura chinesa. Alguns minutos depois, a notícia do duelo do lixo do marido da princesa contra o príncipe de Beizou já tinha se espalhado para toda a capital, e devido a isso um grande público se reuniu para ver o espetáculo, mas ninguém acreditava na vitória do Tianshu. E notando isso, o emissário ficou animado, já que seu mestre poderia mostrar sua majestade na frente dos civis do oeste de Qin. E enquanto o príncipe dos bárbaros limpava sua mente para começar o duelo, o Prota iniciou sua poesia.
A grama luxuosa nas planícies, murcha e próspera uma vez a cada ano, os incêndios não conseguem queimá-lo completamente, os ventos da primavera trazem de volta a vida, sua fragrância enche as estradas antigas, um belo verde jade que se estende até a cidade antiga, enquanto despede outro homem nobre, a grama luxuosa está cheia de emoção da partida. Quando ele terminou seu poema, o bárbaro teve a mesma reação que eu tive. Ele começou a rir, e pediu para seu mestre mostrar seu talento, e deixar o gigolô ouvir uma verdadeira poesia, mais diferente do que ele esperava. O Buui deu um tapão na sua cara por não conseguir apreciar um bom poema, e em seguida o príncipe dos bárbaros elogiou o Tianshu, e aceitou sua derrota no primeiro poema. Mano, foi mal aí pelos amantes de poesias, mas para mim o protagonista só falou um monte de coisas sem sentido. Ao ouvir seu mestre aceitando a derrota, o emissário falou que o gigolô estava trapaceando. Essa era a única explicação para um perdedor conseguir ganhar dele, e sem se importar com a acusação do figurante. O futuro rei aconselhou o talarico a dar um fim nesse subordinado retardado o mais rápido possível, e ignorando o desespero do seu servo, o Buui decidiu usar a beleza da princesa como assunto do segundo poema. Enquanto isso, no Palácio Real, a serva informou sua rainha que o consorte real e o príncipe Beizou estão realizando um concurso de poesia, e eles gostariam que a princesa fosse a juiz. Quem perder vai recuar, e nunca mais tentará conquistar a princesa. Naturalmente a rainha e também sua filha acharam esse plano do Tianshu estúpido, e isso fez a Rushin confirmar que seu marido não era confiável, e enquanto elas ficavam decepcionadas com ele, uma segunda serva apareceu, e entregou o poema do príncipe consorte para a princesa. E mal-humorada ela pegou o poema. No início ela pensou que ele teria escrito um monte de baboseiras, mas ao ler a poesia da primeira rodada dele, ela e sua mãe ficaram chocadas. Elas não conseguiam acreditar que foi realmente o Tianshu que tinha escrito aquele poema, mas após seu choque, a princesa voltou a desprezar seu marido, já que aquilo era um poema falando sobre as planícies do reino de Beizou. E no mesmo momento que ela jogou aquilo fora, outra serva entrou no palácio trazendo o segundo poema, e esse tinha como tema a beleza da princesa, e diferente do primeiro, ela não quis ler o segundo, e mandou sua serva ler o poema para ela, e seguindo a ordem da sua mestra, a serva começou a ler. Olhar e uma bênção. Beleza que pode usurpar nações e cidades, e surpreender o mundo inteiro. Ao ouvir isso, a Rushin ficou feliz e um pouco envergonhada, e vendo a fofura da sua filha, a rainha aproveitou para mexer com ela. Voltando para o duelo, nós vemos o prota passando a vez para o talarico após enviar seu poema para sua noiva, mas diferente do que ele esperava, o Buui aceitou a derrota sem ao menos tentar escrever sua poesia. E ouvindo isso os figurantes se alegaram com a vitória do prota, mas ao contrário de todos, o emissário não quis aceitar a derrota do seu mestre, e continuou falando que o Tianshu tinha trapaceado. E agindo igual à internet, os civis mudaram de ideia novamente, e começaram a acreditar que ele realmente tinha trapaceado. Se ele realmente tivesse tanto talento para escrever poesia, ele já seria famoso nesta área há muito tempo, mas ignorando a opinião pública. O prota pediu para o talarico escolher o assunto do terceiro poema, e o Buui admitiu que não venceria ele num duelo de poesia, mas ele gostaria de saber se ele pode criar um poema que será passado pelos próximos 1000 anos, um terceiro poema sobre os soldados, e não tendo nada a perder, o prota aceitou e iniciou sua poesia. Mas como eu não estou a fim de ler outro poema, eu vou resumir. O príncipe dos bárbaros ficou maravilhado com a poesia que passava a emoção dos soldados no campo de batalha, de não saberem quantos deles voltaria para casa, e devido a esse belo poema o talarico aceitou a derrota. E prometeu que este último poema seria passado pelo seu reino nos próximos 1000 anos, mas diferente dele, o emissário não queria aceitar que o Tianshu tinha ganhado, e agindo como um bárbaro, ele atacou o prota. E para surpresa de todos, uma espada perfurou seu peito, e ouvindo a voz do seu mestre dizendo que odiava a natureza bárbara dele, ele percebeu quem era o dono da espada. Enquanto os civis fugiam de medo ao verem a morte do bárbaro, o talarico continuou dizendo que, como o irmão Tianshu disse, ele não precisa de um subordinado retardado, para o bem das relações futuras, e intercâmbio de cultura e artes entre Beizou e o reino Qin, ele solicitará a permissão do imperador Qin, para ter um duelo de artes marciais amigável com seu irmão Tianshu. E após dizer isso, o príncipe de Beizou foi embora, e as empregadas do palácio ficaram chocadas com a escolha do prota. E o motivo da sua decisão foi porque o talarico tinha aceitado seu duelo de poesia, então seria desagradável da sua parte não aceitar o desafio dele. E diferente das outras, a Shue'er percebeu que ele estava tentando usar esse duelo para ganhar tempo. Depois, ao se encontrar com a sua esposa, ele ficou ansioso ao ver a expressão de raiva dela e também da rainha. Elas não entendiam por que ele aceitaria um combate contra o príncipe de Beizou, mesmo se o Tianshu fosse alguém talentoso nas artes marciais. Ele nem estava na fase de temperamento do corpo, então ele não tinha chance de vencer, e agindo cauteloso, o prota olhou para ver se não tinha ninguém espiando, e explicou para elas que ele é um místico de primeiro estágio. Naturalmente elas ficaram surpresas. O nascimento de um praticante místico é extremamente raro, com chances de 1 em 1 milhão,
E continuando sua explicação, ele disse que estava cultivando em segredo por muitos anos, para não chamar a atenção da sua madrasta. E para ganhar a confiança delas, ele revelou que a princesa também tem uma semente mística dentro dela. Quando ele estava tratando ela, ele limpou os meridianos dela e também ativou sua semente mística. E enquanto ele explicava isso, a princesa tentou controlar sua energia, e sentiu um grande poder passando por todo o seu corpo. E com isso ela confirmou que ele estava dizendo a verdade. E vendo que sua filha tinha se tornado uma praticante mística, a rainha ficou feliz. E aproveitando esse momento de felicidade, o Tianshu pediu o apoio da sua sogra. Ele só precisa de um mês para derrotar o príncipe dos bárbaros. E como ela se sentia grata por ele ter ajudado sua filha, ela decidiu encontrar maneiras de ajudar ele a lidar com a data do duelo. E ele só precisará se concentrar em cultivar. E foi assim que finalmente a afeição da imperatriz em relação a ele subiu. Não só ela. A princesa percebeu que ele não era tão horrendo como os rumores diziam. E prometeu pagar sua dívida algum dia, quando ele precisar da sua ajuda. Naturalmente o prota ficou feliz, já que ele conquistou um pouco da confiança delas. E o melhor de tudo, ele só precisaria dormir para ficar mais forte. Enquanto ele tiver essa habilidade, sua situação só vai melhorar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o riquinho estava entediado. Ele passou o dia inteiro vendo seus subordinados fazendo torneio de insetos. Então, não aguentando mais, ele decidiu dar uma volta para sair desse tédio, mesmo sabendo que o início das aulas de literatura da universidade estavam prestes a começar. E enquanto andava pela cidade, ele acabou ouvindo algo chocante. Tianshu tinha escrevido 3 poemas considerados de grau lendário, e venceu o príncipe de Beizou no duelo. Então, para confirmar se era verdade, ele mandou seu servo comprar uma das cópias, e em seguida ficou incrédulo ao ler o poema. Ele não conseguia acreditar que aquele gigolô tinha feito tal arte, e no puro ódio ele jurou que um dia venceria aquele inseto. Então, sem perder mais tempo, ele foi para a universidade aprender poesia. Não foi só o rival do prota que leu os poemas. A dona do pavilhão florido, que era o mais famoso do distrito da Luz Vermelha, também leu e ficou surpresa ao descobrir que o Tianshu estava escondendo suas habilidades. E diferente da sua serva, ela tinha certeza que ele não tinha trapaceado. Com tanta gente na plateia, e o príncipe dos bárbaros escolhendo os tópicos, era impossível para ele trapacear. Além do mais, ela não conhece alguém capaz de produzir poesia de tal nível. E devido a esse acontecimento, o Tianshu tinha ficado ainda mais interessante aos olhos dela. No Palácio Real, nós vemos um velho extremamente feliz ao ver a Rushin saudável. E esse ancião é o pai coruja da princesa, o imperador do oeste de Qin. Ele estava muito grato por ver sua filha viva novamente. Por isso ele decidiu dar uma recompensa generosa para seu genro. E afastando seu pai, a Rushin falou que seu suposto marido realmente tem algumas habilidades, mas ele precisa sobreviver a esse duelo antes de poder coletar qualquer recompensa. E ouvindo isso, o imperador notou que sua filha estava preocupada com Tianshu, e explicou para ela que o príncipe dos bárbaros tinha acabado de pedir permissão para esse duelo, e ele concordou. A batalha acontecerá em meio mês. Depois disso, eles vão decidir com quem ela se casará. Ao ouvir essa fala do seu pai, a princesa se encheu de raiva, e falou que esses dois estão tentando controlar seu destino, então não tem como ela concordar em casar com qualquer um deles. Se houver uma segunda vez, ela executará ambos. Mano, eu pensei que o prota e ela já estavam casados. Enquanto o rei ficava com medo da sua filha, a imperatriz mostrou para ele os poemas do Tianshu, e igual aos outros ele também ficou maravilhado com as poesias. E aproveitando o momento, a rainha pediu para seu marido adiar o duelo por mais meio mês. Ela sabe que mesmo Tianshu sendo um místico agora, ele acabou de sair do limiar da vida e da morte. Então vencer o duelo em apenas meio mês seria uma tarefa impossível. No entanto, ele está muito confiante que pode vencer se tiver um mês, ao ver sua mulher depositando sua confiança no seu genro. O imperador percebeu que ela planeja assumir a responsabilidade de nutrir o Tianshu. Ela sempre teve uma intuição apurada, e não faz nada que não traga benefícios para o reino. Devido à intuição da sua mulher, ele decidiu ajudar seu genro. Ao mesmo tempo, a imperatriz explicou para seu marido que aquele rapaz não é simples. Tudo o que ele fez no passado foi apenas uma fachada para esconder suas habilidades da sua madrasta para sobreviver. O imperador entendia o que sua esposa estava tentando dizer. Como o Shu Yanyan já está estabelecido como grande general do exército místico, e seus 2 filhos mais velhos têm uma força bem acima da média, e ambos têm potencial para se tornarem mais forte que seu pai. Então, se até mesmo seu filho mais novo se tornar um místico, a família Shu se tornará poderosa demais. O Tianshu pode ser um cordeiro sacrificial dentro da família Shu, mas não dentro da família real. Agora ele entende que o plano de nutrir seu genro pode não ser um movimento ruim no final. Assim, para ajudar o proto-imperador notificou a todos que o duelo marcial será realizado em um mês. No dia seguinte nós vemos a princesa lendo a técnica secreta do coração divino. Essa era uma relíquia da família real. E nisso ela acabou pensando no Tianshu. Ela estava curiosa para saber que tipo de artes místicas ele andava praticando. Ela espera que ele não esteja só se gabando e acabe se rendendo no dia do duelo. E não conseguindo segurar sua curiosidade, ela decidiu dar uma olhadinha no que ele estava fazendo. Alguns minutos depois, ela entrou no quarto dele.
e disse que tinha trazido um conjunto de artes místicas para ele, mas ao ver seu futuro marido agarrado com duas belas garotas, ela acabou lembrando que ele era um mulherengo, e ficou extremamente irritada. Ela se esforçou tanto para tentar ajudar ele, e ao invés de agradecer ela, o gigolô passa os dias agarrado com essas talaricas. Ao ver seu mestre sendo repreendido pela princesa, as gêmeas explicaram que elas são apenas criadas, e estavam fazendo massagem no pescoço dele, e o prota continuou a explicação delas, dizendo que elas são as criadas que ele teve que resgatar dos comerciantes. Elas não são garotas do distrito da Luz Vermelha. E mesmo com essa explicação dele, a raiva da Ruxin não passou, e para salvar a pele do Tianshu, o Xuanchen apareceu para pagar suas dívidas. E acabou presenciando um sério abuso doméstico. Então, não querendo se meter em problemas com a princesa, ele explicou que tinha feito uma aposta com o príncipe consorte, mas essa fala sua só fez a princesa ficar ainda mais irritada, e tentando acalmar ela. O Xuanchen falou que não era algo errado, eles dois queriam comprar as gêmeas, e acabaram competindo para decidir o comprador, e ele acabou perdendo para o príncipe consorte, e agora ele veio pagar sua dívida de 1000 pratas. Mas essa explicação dele não fez a raiva dela desaparecer, e de um jeito ameaçador, ela falou para o prota que o problema mais crítico dele é o duelo contra o príncipe dos bárbaros. Se ele perder e ela for forçada a se casar com ele, ela vai torturar ele da pior forma possível, e depois ela vai cometer o oposto de viver, e ele será enterrado vivo com ela. Após dizer isso, ela foi embora, e o prota ficou aliviado ao ver ela partindo, e agradeceu seu rival por ter salvado sua pele. E ficando irritado com a intimidade dele, o Xuanchen falou que da próxima vez que eles tiverem um duelo será sobre poesia. Naturalmente o prota debochou do seu rival, já que ele estava confiante que jamais perderia se o assunto fosse poemas, assim com a partida dele. As gêmeas se desculparam por ter colocado seu mestre em apuros, e sendo confortadas pelo prota, elas falaram que iriam servir ele pelo resto das vidas delas, e ouvindo o juramento sincero das suas fofas servas, ele revelou para elas que tinha se tornado um místico. E mesmo seu inimigo estando no temperamento corporal de 6º estágio, ele só precisa de um mês para ficar forte o suficiente para vencer o duelo. Naturalmente elas ficaram extremamente felizes ao descobrir que seu mestre tinha se tornado um místico, mas também ficaram confusas, já que antes ele era um humano normal. E dissipando a confusão delas, ele explicou que teve uma tremenda sorte. Ele de repente adquiriu o talento para praticar artes místicas, e foi usando sua nova habilidade que ele foi capaz de vencer o Xuanchen antes, e para elas entenderem melhor o que ele estava falando, ele ativou sua habilidade de ilusões, e fez a sua serva ter uma ilusão que estava caindo de um lugar extremamente alto. E como qualquer pessoa normal na sua situação, ela acabou entrando em desespero, e enquanto acalmava ela, o prota desativou sua ilusão, e perguntou o que ela tinha achado, e ela respondeu que as habilidades dele são realmente divinas. Chegando em um momento estranho, a Xuer pensou que eles estavam fazendo algo imoral após a princesa sair do quarto, e por ela ter atrapalhado seu momento picante com suas empregadas, o Tianshu ficou irritado, e mandou ela ficar no quarto de hóspedes daqui para frente, e quem cuidará deles será as gêmeas, e mesmo ela não gostando do jeito que ele estava tratando ela, a Xuer não teve outra escolha a não se ficar esperando o chamado dele no quarto de hóspedes. A única coisa que acalmava ela, era que ela acreditava que ele ainda só tinha 7 dias de vida. Vendo ela saindo do seu quarto, o prota perguntou para suas servas se elas eram capazes de derrotar uma artista marcial de temperamento corporal de 3º estágio, e elas responderam que sim. Ao ouvir isso, ele explicou para elas que a Xuer está sob a influência da sua madrasta. Ela sempre quis prejudicar ele, por isso ele pretende se livrar dela, mas ele vai precisar da ajuda delas, e se sentindo felizes por poder ajudar seu mestre, elas falaram que não iriam decepcionar ele. Depois de um ótimo cochilo, o sistema parabenizou o prota por ter desbloqueado o 36º meridiano, mas ele não estava feliz com a velocidade dos desbloqueios, e enquanto tentava pensar em um método para agilizar o processo, ele acabou tendo uma ótima ideia. Se ele usar sua própria técnica de acupuntura em si mesmo, ele conseguirá forçar a abertura dos meridianos. Assim, alguns minutos depois de colocar sua ideia em prática, ele conseguiu desbloquear todos os meridianos. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou ele, e evoluiu os olhos dele para o olhos de miragem estelar. Com essa habilidade ele podia absorver as energias místicas da lua e das estrelas, e nisso ele também desbloqueou a arte ilusória, reflexão lunar, que permitia a ele de criar qualquer ilusão que imaginasse. E a primeira coisa que fez com a arte ilusória, foi ilusões das gêmeas esquentando sua cama, da sua esposa chamando ele para dormir, e também da sua prima sendo submissa a ele. As ilusões eram tão realistas que ele acabou tendo um sangramento nasal, e por ter usado muita energia, ele deitou para dormir. 7 dias depois, a Murong Xue foi ver se o Tianshu tinha batido as botas. Bem animada, ela abriu a porta do quarto. E no mesmo instante sua felicidade desapareceu. O príncipe consorte estava vivo e saudável, então sem entender o que estava acontecendo, ela foi até sua tia e explicou o que tinha acabado de ver. Ao ouvir sua explicação, a madrasta do prota decidiu dar um fim nele logo. Antes ela tinha que ficar de olho nele por causa da vingança da mãe dele, mas agora, Tia Nian já é um especialista místico, e tem um professor muito forte, então ela não precisa se preocupar com mais nada.
Agora ela pode se livrar do Tianshu sem nenhuma preocupação. Por isso ela ordenou que sua sobrinha colocasse um fim na vida dele. E para agradar sua tia, a Shue decidiu fazer sua jogada naquela noite. Assim, um pouco mais tarde, nós vemos o sistema parabenizando Prota por ter atingido o 2º estágio místico. Graças a isso, a expectativa de vida dele aumentou em 1 ano. E a pessoa em questão não esperava alcançar o 2º estágio tão rápido. Com esse ritmo, ele acredita que vai chegar ao 5º estágio em 1 mês. Ele só precisa dormir durante esse tempo para ficar ainda mais forte. E se acontecer conforme ele espera, ele terá poder suficiente para vencer o príncipe dos bárbaros. Depois, ao anoitecer, a Muron Shue preparou uma sopa de frango para o Prota experimentar, e se desculpou por tudo que ela fez. Vendo ela agindo de forma gentil, ele se sentiu desconfortável, mas não deixando isso transparecer. Ele perguntou se ela gostaria de esquentar sua cama naquela noite, e para sua surpresa, ela respondeu que está mais do que feliz em poder ajudar ele a aquecer a cama. É claro, o príncipe sabia que ela estava mentindo, e estava tramando alguma coisa. Por isso ele usou sua habilidade ocular, e confirmando sua suspeita, ele viu que toda a comida está envenenada. E como ele não esperava que ela agisse tão rapidamente, ele ficou surpreso, mas em seguida ele teve uma ideia, e ordenou que ela fosse lá fora pegar mais alguns pratos de comida. E mesmo achando isso estranho, a Muron Shue atendeu o pedido dele, e foi pegar mais comida. O motivo do bom humor dela era porque ela estava confiante que ele morreria envenenado naquela noite. E com a partida dela, ele revelou para suas servas que os pratos foram envenenados. Naturalmente elas ficaram surpresas com essa revelação, e continuando sua explicação, o Prota disse que sua prima tem planejado isso há muito tempo. Ela só não agiu antes porque o médico imperial revelou que ele tinha apenas 1 semana de vida. É claro, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ela faria alguma coisa, mas ele não esperava que ela fosse agir no palácio da princesa. E mesmo que ele possa escapar da tentativa de assassinato desta vez, ele não poderia fugir para sempre. Então, como ele terá que enfrentar ela alguma hora, ele decidiu aproveitar esta chance para se livrar dela. E ele precisará da ajuda das suas servas para realizar seu objetivo. E vendo elas motivadas a ajudar sua causa, ele explicou seu plano para elas. Depois, quando a Muron Shue entrou no quarto, ela viu o príncipe caído no chão, e as gêmeas desesperadas dizendo que seu mestre comeu alguns pratos, e de repente começou a passar mal. E sem perder essa chance, a Shue fingiu que ajudaria ele, para dar um fim nele de uma vez por toda. Por isso, quando ela viu as gêmeas indo buscar um médico, ela usou sua intenção assassina para obrigar que elas não saíssem do quarto. E para deixar as duas com ainda mais medo, a Muron Shue revelou que foi ela que envenenou a comida. Quando o veneno ativar, os órgãos dele vão corroer e matar ele por dentro. E essa não foi sua primeira tentativa, ela já tentou dar fim nele várias vezes nos últimos dias. Ela também revelou para o Prota que a sua tia só passou todos esses anos criando ele como um pedaço de lixo por causa da mãe dele. Se ela não temesse retaliação, ela teria dado um fim nele há muito tempo. E o motivo delas decidirem acabar com ele agora. E porque o Tianyang alcançou o estágio de especialista místico, e tem um professor ainda mais forte. Devido a isso, elas não precisavam mais ter medo da retaliação daquela mulher, e finalmente podem se livrar de um lixo como ele que nem deveria estar vivo em primeiro lugar. E enquanto ela se deliciava com a expressão de agonia dele, ela ouviu a voz da rainha perguntando como ela ousou envenenar o príncipe. Naquele momento ela entrou em desespero, e ficou sem entender a situação, já que era para a imperatriz estar na residência imperial. E antes de entender a situação, de repente alguém agarrou seu cabelo, e a imagem da rainha na sua frente começou a desaparecer, e em seguida se transformou no Shu Tianshu. No momento que ela viu o rosto dele, ela percebeu que tinha caído em uma ilusão, e ficou extremamente irritada. Mas antes de fazer qualquer coisa, 2 adagas atravessaram sua barriga, e como já não fosse ruim o suficiente, uma terceira adaga atravessou seu peito, e as culpadas de causarem essas feridas graves nela foi as gêmeas que ela tanto desprezou. É claro, esses ferimentos não eram o suficiente para dar um fim na sua vida. Então, após afastar aquelas duas com sua aura, ela atacou o príncipe. E vendo a garra dela indo em sua direção, o Prota ficou frustrado com a resiliência do 6º estágio do temperamento corporal. E usando seu instinto ele desviou de todos os ataques dela. E ficou surpreso com ela cedendo tanto poder apesar dos ferimentos, mesmo ela estando gravemente ferida. Ele sabia que não tinha chance de vencer ela de frente. Por isso ele começou a pensar em um jeito de pegar ela desprevenida, mas seu pensamento foi interrompido quando a adaga da Shue foi cavada no seu coração, e para piorar ele foi jogado para longe. E diferente das gêmeas que ficaram desesperadas, a Muron Shue estava com sangue nos olhos para dar um fim na vida dele, e esse seu último ataque daria esse prazer para ela, já que sua espada foi encharcada com veneno fatal. Por finalmente alcançar seu objetivo, ela começou a desabafar dizendo que se não fosse pelo bem do seu futuro marido Yang e da sua tia, ela não se rebaixaria tanto ao ponto de ter que arrastar ele para a cova. Ela estava destinada a estar vivendo uma vida confortável com Tianyang, mas por culpa de um lixo como o príncipe consorte ela teve que passar por toda essa humilhação. Mas agora tudo acabou,
ela finalmente conseguiu se livrar dele, e cumpriu todas as missões da sua tia. Agora ela finalmente está elegível para estar com Tian Yang e se tornar sua mulher. Mas para destruir sua felicidade, o prota se levantou como se nada tivesse acontecido, e enquanto suas servas ficavam aliviadas, ele revelou para Murong-Xue o motivo de estar vivo. A faca dela não atravessou seu colete, simplificando seu ataque não teve absolutamente nenhum efeito sobre ele. É claro, essa revelação fez ela entrar em desespero, e jogando mais lenha na fogueira, ele debochou da cara dela, e isso só fez ela ficar com ainda mais raiva, e começou a amaldiçoar ele. Mas mesmo nessa situação crítica, ela ainda confiava que sua tia e o Tian Yang vão procurar vingança por ela. Se ele não falecer agora, ele morreria mais tarde na mão da sua tia. E após dizer suas últimas palavras, a Murong-Xue faleceu. Vendo isso, o príncipe ordenou que suas servas limpassem rapidamente a bagunça e escondesse o corpo da Xue, já que o falecimento dela não pode ser divulgado para ninguém. No momento em que a notícia sair, não apenas a sua madrasta e a família da Murong-Xue virão em busca de vingança, e devido ao assunto ter ocorrido no palácio da princesa, será difícil explicar isso para sua noiva e também para a imperatriz. Por tudo que ele sabe, elas vão desenvolver uma impressão muito ruim sobre ele. Depois o Shu Qianshu pensou consigo mesmo que a Murong-Xue dedicou toda a sua vida para sua tia. Mas no final ela não foi mais do que um peão. Se não fosse por esse tipo de encontro, provavelmente eles não precisariam lutar até a morte. De qualquer forma, para um artista marcial de 6 estágios com meridianos selados, o poder dela ainda é muito assustador para ele. Se o prota continuar assim, ele talvez não seja capaz de vencer o duelo contra o príncipe dos bárbaros que será daqui a um mês, já que o talarico tinha mais experiência, e também tem uma habilidade especial de fúria. Se ele quiser ganhar, ele vai ter que finalizar rapidamente sua cultivação do sonho. Este duelo tem implicações muito profundas para ele. Por tudo que ele sabe, ele terá que avançar ainda mais na sua cultivação para poder vencer. Depois nós vemos o sistema parabenizando o prota por ter recebido uma habilidade de alta qualidade. E com essa notícia, ele descobriu que a cultivação do sonho também pode dar itens aleatórios, e também que todas as habilidades eram divididas em 3 graus, alto, médio e baixo. As técnicas de baixo grau consiste apenas de uma habilidade, dividida em 3 níveis, novato, intermediário e avançado. As técnicas de médio grau não são apenas habilidades, mas também métodos de circulação de Qi, além do nível avançado. Há um nível de perfeição, e as técnicas de alto grau não têm limites para as habilidades, e tem outro nível, o divino. A Murong-Xue só pode ser considerada tendo uma habilidade de baixo grau intermediário. Devido a isso, o prota acredita que a fúria do príncipe dos bárbaros deve ser apenas uma técnica de médio grau, e somente aumentando sua familiaridade com sua nova habilidade, o prota conseguirá o nível necessário para vencer o duelo. E interrompendo seus pensamentos, a princesa apareceu de repente falando que acabou de voltar do Palácio Imperial, e ouviu relatórios de que há um grande tumulto vindo do quarto dele. Por isso ela ordena que ele fale que merda está fazendo, ao ouvir seu pedido. O Shu Qianshu ficou preocupado com ela descobrindo a morte da sua prima, já que parecia que ela esteve usando seus subordinados para vigiar ele. Então, sem outra ideia, ele mentiu dizendo que estava tentando cultivar. É claro, ela não acreditou na sua mentira. Ela nunca ouviu falar de um método de cultivo que cria tanto alvoroço. Mesmo com a desconfiança da sua noiva, ele continuou mentindo. E quando ela ouviu ele falar que enfrentou um pequeno problema durante seu cultivo, ela ficou extremamente preocupada. Todo o resto da sua vida está nas mãos dele. Se houver qualquer imprevisto, ela vai ser obrigada a se casar com o príncipe dos bárbaros. E aproveitando o momento, ele mudou de assunto, e pegou na mão dela, e disse que definitivamente vencerá o duelo por ela. O motivo do tumulto no seu quarto tem a ver com ela. Quando ele estava tratando ela antes, para expulsar o veneno do corpo dela, ele teve que absorver para em seguida decompor. Infelizmente esse veneno é muito difícil de purificar. Ao ouvir sua mentira, a princesa se sentiu culpada, e prometeu que fará de tudo para ajudar ele com esse problema. E como o prota não é idiota, ele falou que há uma solução. Ele já concentrou todo o veneno na região do seu peito, só que está um pouco próximo do seu coração, então é um pouco difícil de expulsar. Tudo que ela tem que fazer é ajudar ele a sugar o veneno. Uma vez feito isso, não haverá mais obstáculos para seu cultivo. É claro, não há veneno no corpo dele, ele só quer tirar uma casquinha da sua noiva. Naturalmente ela não gostou da ideia de usar sua boca para sugar qualquer porcaria, e começou a desconfiar que ele estava tentando enganar ela, mas ao ouvir ele falar que depois do tratamento ela desenvolveu imunidade ao veneno, por isso ele está pedindo isso a ela. Ela acabou sendo persuadida a acreditar que tudo isso aconteceu por sua causa, então é responsabilidade dela ajudar ele. Ao ver seu plano dando certo, o prota ficou surpreso. Ele pensou que ela não concordaria com seus termos, então isso só prova que ela tem um coração muito bom. Devido a isso ele começou a se sentir culpado por estar enganando ela, mas antes de voltar atrás na sua pegadinha, ele foi empurrado na cama, e presenciou uma bela visão. E como qualquer homem na sua situação,
ele jogou sua razão de lado e começou a pensar com a cabeça de baixo. Ao mesmo tempo, a princesa beijou a ferida causada pela adaga da Shue e começou a tentar sugar um veneno que não existia. Aquela sensação fez o prota se sentir no céu. Assim, depois de alguns minutos, ela parou o que estava fazendo por acreditar que tinha sugado tudo, mas ao ver o Shu Qianshu dormindo, ela ficou extremamente irritada. Mas mesmo tentando acordar seu noivo, ele não acordou, ele pegou no sono do nada. E nem deu uma palavra de agradecimento pela ajuda dela, mas ao lembrar que ele está arriscando sua vida para proteger ela, a princesa se acalmou e foi embora para deixar ele descansar um pouco. Enquanto isso, na consciência do prota, o progresso do cultivo dele estava em 30%, e ele tinha descobrido que podia criar qualquer coisa dentro do seu sonho, e também que sua nova habilidade é bastante similar ao Taiji do seu mundo anterior, e isso facilitava muito sua prática. Ao amanhecer, o príncipe abriu os olhos depois de praticar a nova técnica durante a noite inteira. O lado bom disso era que seu corpo e seu espírito não estavam cansados, ele se sentia melhor do que o dia anterior. Em apenas uma noite ele coletou 30 fios de força espiritual, muito mais do que um dia inteiro de cultivo antes. Com base nisso, ele acredita que deve ser capaz de coletar 50 fios de força espiritual por dia sem muitos problemas. 8 dias depois, mesmo que ele não alcance o estágio 6 místico, pelo menos ele estará no estágio 5, até lá. Ele não precisará de se preocupar com seu duelo com o príncipe dos bárbaros, e terminando de decidir seus próximos passos, ele chamou suas servas para ajudar ele a testar os resultados do seu cultivo. E mesmo elas aceitando em treinar com ele, as gêmeas estavam preocupadas em machucar seu mestre, mas com ele insistindo para elas atacarem com força total, elas partiram para cima dele. E para surpresa delas, ele desviou facilmente do seu primeiro ataque, e ainda por cima analisou que a postura da Donjil é boa, mas seus movimentos são excessivos, e em seguida ele também bloqueou o ataque da Kiwiu, e analisou suas técnicas. Embora as duas sejam mais fortes do que ele em cultivo, ele ainda tem seus meios de superar elas. Simplificando a nova habilidade dele, usa o poder pequeno para superar uma grande força. Naturalmente as gêmeas ficaram admiradas ao ouvirem que foi seu mestre que criou essa técnica incrível. E também que ele ia ensinar essa habilidade de alta qualidade para elas, já que em toda a família Shu, há apenas uma técnica de alta qualidade, e seu mestre conseguiu criar a sua própria. Elas também pensaram consigo mesmas que desde que ele reviveu toda a sua personalidade mudou, ele até tem uma habilidade para criar milagres, ele agora é muito mais incrível e atraente do que antes. Após um dia e uma noite de prática de Taiji, bem como a absorção de fios de força mística, o cultivo atual do prota havia alcançado o estado 3 místico, e as gêmeas tinham uma conexão especial de alma, e podiam compartilhar mutuamente seus aprendizados e eliminações, e alcançaram o estágio 3 de temperamento corporal. Mas havia um problema que estava incomodando elas. Nos últimos dias, algumas das outras criadas perguntaram onde estava Muron Shue, e elas apenas disseram que a Shue tinha saído para cumprir algumas tarefas. Mas com o passar do tempo, elas têm medo de que sejam descobertas. Isso também era um problema para o prota. Com apenas os 3, querer mover o corpo da sua prima para fora do palácio da princesa provará ser uma tarefa muito difícil, e eles serão facilmente descobertos. Atualmente a melhor solução seria enterrar ela temporariamente por perto, e em seguida configurar as coisas conforme o tempo passa. Sem outra opção, as gêmeas decidiram começar a cavar no quintal imediatamente, mas antes delas partirem, o Shu Qianshu usou sua habilidade para ver se tinha algum dos espiões da princesa observando eles, e nisso ele acabou vendo um time de assassinos se esgueirando no palácio da princesa. Inicialmente ele pensou que sua madrasta tinha enviado eles para dar um fim na sua vida, mas ao notar que aqueles caras estão indo para a residência da princesa, e não para a sua, ele percebeu que alguém mais estava tentando tirar a vida da sua noiva. E essa pessoa parecia ter colocado um espião entre eles, já que os ninjas entraram no palácio facilmente, e após analisar a situação, ele explicou para suas servas o que estava acontecendo, e ordenou que ambas ficassem naquele lugar, e não fizessem nenhum movimento desnecessário. Resumindo, elas não podiam tentar proteger ele. O príncipe tinha um plano em mente, então sem perder mais tempo, ele foi em direção dos ninjas. Enquanto pensava consigo mesmo que nada de errado pode acontecer com a princesa, se ela estiver morta, ele também não poderá viver, por isso ele não tinha outra escolha a não ser arriscar sua vida para proteger ela. Como o grupo de ninjas estava se movimentando muito rápido, o prota notou que eles ensaiaram isso antes. Claramente alguém vazou a localização da sua noiva, e eles até conhecem os pontos cegos dos guardas. Se isso continuar, algo realmente ruim acontecerá. Então, para evitar isso, ele terá que arriscar tudo.
Por isso ele gritou o mais alto possível para os guardas protegerem a princesa dos assassinos que estão atrás dela. Ao mesmo tempo, uma mulher misteriosa notificou a Vossa Alteza que o palácio foi infiltrado por assassinos. Mas o príncipe consorte conseguiu distrair os ninjas. Ao ouvir isso, a princesa ficou preocupada com seu noivo e pediu que sua serva fosse rapidamente ajudar o Shu Qianshu, assim seguindo a ordem da sua jovem senhorita. A mulher misteriosa ordenou que os guardas protegessem a princesa e em seguida partiu em direção dos seus alvos. Como seu plano de assassinato foi descoberto, os ninjas decidiram bater em retirada, e vendo eles indo em sua direção, o prota notou que todos eles estavam no pico do 3º estágio de temperamento corporal, e o líder deles está no 8º estágio. Isso era algo assustador demais para ele lidar sozinho, mas mesmo assim ele deu seu melhor para ganhar tempo até a chegada dos guardas. Ele não podia deixar eles fugirem sem descobrir a identidade do cliente deles, por isso ele fingiu estar do mesmo lado que eles, e disse que a questão do plano de assassinato da princesa foi planejado por ele. Mas seu plano junto daquele Lorde quase foi totalmente exposto por causa deles. É claro, enquanto dizia isso, ele estava usando o sistema para esconder seu nível de cultivo, já que se ele fosse descoberto, ele teria que enfrentar 5 ninjas. Era a mesma coisa que lidar com 5 Shué. Mas para sua sorte, mesmo os figurantes desconfiando da sua mentira, eles acabaram demorando alguns minutos para decidir o que fazer com ele. E isso foi tempo suficiente para os guardas chegarem perto da onde eles estavam, então aproveitando a chance, o prota falou que tinha uma armadilha esperando pelos ninjas na frente do palácio da princesa. Se ele não tivesse gritado antes, eles estariam mortos. Ao ouvir isso, eles começaram a desconfiar da mulher que disse que se eles passassem pela residência do príncipe consorte, eles não seriam descobertos, e começaram a acreditar que o prota era um espião plantado pelo Lorde há muito tempo. E para confirmar sua teoria, o líder falou que seu grupo é do ramo de infiltração, e perguntou qual era o ramo do time do Shu Qianshu. É claro, o príncipe consorte nunca tinha ouvido falar dessa organização, mas como um bom mentiroso, ele não deixou isso transparecer. E agindo de uma forma majestosa, ele revelou que era do departamento de animação Tenshin. E mesmo nunca tendo ouvido esse nome antes, os figurantes acharam intimidante, e começaram a conversar entre sobre o poder de um membro desse grupo. Mas isso só era atuação da parte deles, já que sua organização não tinha nenhum departamento de infiltração. O líder tinha mentido para ter certeza que o garoto na sua frente não estava do seu lado, então cheios de raiva, eles atacaram o prota. E enquanto ele pensava que bateria as botas, a espada do figurante foi facilmente bloqueada, e a responsável disso foi a mulher misteriosa. Seu nome é Liu Yan. E após se apresentar para o príncipe consorte, ela decretou a morte dos ninjas. E sentindo a aura assustadora dela, eles tentaram partir em retirada. Não havia informação sobre essa mulher nos relatórios de inteligência, mas é claro, não tinha como ela deixar eles fugirem. Então, com apenas um simples movimento, ela cortou o pescoço de 4 ninjas ao mesmo tempo, e deixou o líder gravemente ferido. E vendo essa cena surreal, o prota ficou admirado. Ela acabou com 5 Muron Shué em poucos segundos. E logo em seguida ela perguntou para o líder quem mandou eles atrás da princesa, e ao invés de responder sua pergunta, o ninja engoliu veneno, e cometeu o oposto de viver. Após ela dar um fim nos figurantes, o príncipe consorte revelou para Liu Yan que os assassinos estavam preparados para ir atrás da cabeça da princesa, por isso ela não precisa se preocupar com sua segurança. Ao invés disso, ela deve investigar se tinha mais ninjas no palácio. Enquanto via ele indo embora, ela pensou consigo mesma que ele era corajoso, astuto e também composto, totalmente diferente dos rumores. No caminho da sua residência, ele teve uma ideia para lidar com o cadáver da Muron Shué. Assim, no dia seguinte, nós vemos a madrasta chorando ao descobrir que sua sobrinha tinha falecido. Indignada, ela ordenou que o Shu Qianshu revelasse o que exatamente aconteceu na noite passada para sua sobrinha acabar neste estado, e se fazendo de sonso. Ele revelou que a sua irmã Shué lutou até a morte com os ninjas para proteger sua vida. Inesperadamente ela caiu para o inimigo, e eles queimaram o cadáver para se livrarem das provas, e mesmo não tendo o mesmo sangue da sua prima, ele está arrasado com o falecimento dela, mas o que conforta ele é o fato dos ninjas estarem todos debaixo da terra. Pelo menos a Liu Yan vingou a Muron Shué. É claro, a madrasta não acreditou nas bobagens dele. Sua sobrinha nunca protegeria ele, agora que não há provas. Ele pode contar qualquer história que quiser, mas ela não vai deixar esse assunto de lado. Ela ainda vai vingar sua sobrinha. Vendo ela partindo, a princesa notou que o relacionamento de mãe e filho entre eles era bem explosivo, e a Liu Yan explicou que não faz ideia do que aconteceu com a Muron Shué, e a questão da infiltração é estranha. Ela suspeita que tem um espião dentro do palácio que vazou informações de propósito, e ela ainda não sabe quem está por trás disso tudo. E ouvindo sua explicação, a princesa revelou que agora o Shu Qianshu é a coisa mais importante para ela. Ela não permitirá que ninguém ou qualquer coisa distraia sua cultivação e preparação para o duelo. Se alguém entrar no seu caminho, terá um final trágico.
Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Príncipe Consorte, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 92 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.